Hoje vou estar inicializando o projeto Jovens Vivendo para Jesus Cristo. Hoje vou trazer uma leitura de Romanos 1, versículos 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê, primeiro do judeu e também no grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Quando Paulo ele fala nesses versículos, ele quer falar a seguinte forma. Quando ele fala, eu não me envergonho do Evangelho. Que Evangelho é esse? De modo geral, é um plano de salvação, as suas doutrinas, declarações e preceitos e promessas que Deus, que Cristo tem pela gente. Então, tem muitas pessoas aí, jovens, que dizem ser evangélicos, né? Só que de evangélicos não tem nada, porque eles não sabem o que é a palavra evangélico. Evangélico é ser santo, é uma pessoa que deixa de viver para o mundo e viver para Cristo. Hoje, em muitas igrejas, estão pregando esse evangélico que não vem de Deus, que são para jovens, são aquelas festas, balada gospel, encontros de jovens, que ali não tem mover de Deus. Tem pessoas que vão para ali para a busca de Deus, de Cristo, mas tem outras que vão por conta de amigos, vão por conta de amizades, né? Para encontrar garotas. Então eu vejo que ali não vem mover de Deus, mas e sim eles estão só se enganando, né? Você quiser ver, tem muitas igrejas hoje na internet, balada gospel, é uma coisa que você vê que não tem nada de Deus. Então Paulo ele está falando desse evangelho porque ele não se envergonha, né? Nem nós que somos crentes, cristãos, não podemos envergonhar com aquilo. Pois o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo ele não se envergonha do Evangelho porque estas boas novas são o poder de Deus, cujo propósito, o alvo, são realização da libertação ou salvação do homem pecador. O homem obtém tal salvação quando a sua constante reação individual diante do Evangelho é a confiança e crença. Todo aquele que crê, o Evangelho aponta para a fé em Jesus Cristo e confiar em Cristo e entregar-se. Confiar em Cristo, envolver totalmente nas verdades eternas ensinadas por Ele. Paulo está falando exatamente isso, que a gente deve se entregar a Deus, a Cristo. A gente deve seguir a doutrina que é pregada na Bíblia, e não essas doutrinas que são pregadas na igreja, que são desse evangelho, que de evangelho não tem nada. E sim, a gente deve ter constantemente lendo, aprendendo na Bíblia. Porque o Evangelho não é uma ideia, o Evangelho não é uma filosofia, o Evangelho não é a doutrina da igreja. Porque, na verdade, ele traz própria verdade que deve ser lida e interpretada, acima de tudo, vivida. O Evangelho não é motivação para prosperar financeiramente, na verdade. O Evangelho não é uma fábula contada por loucos e confirmada por outros. Isso não é o Evangelho. Então, pessoal, vocês têm que ter constantemente orando, buscando a Deus, lendo a palavra dele, para você não cair nas ciladas que o inimigo está botando nessas igrejas. Então, quando ele fala no versículo 17, porque nele se descobre. Quando ele fala nele se descobre, ele está no verbo ser. Se descobre a justiça de Deus. De fé em fé, como está escrito, o mais justo viverá da fé.
quando ele fala, mas o justo, ele está falando no verbo singular. O que é esse verbo singular? É só você. Você que tem que tomar essa atitude de viver para Deus. Não é a igreja que tem que levar, conduzir você. E sim você tomar a atitude, viver para Cristo. A gente deve viver fé em fé, né? Confiar mais em Deus. Não é essa confiança aí que eu vou prosperar na vida, que eu vou ter bilhões de dinheiro, que eu vou ter uma vida boa. Porque se você for ler a Bíblia, os discípulos de Jesus, a única coisa que eles receberam aqui do mundo foi perseguições, foram prisões. Paulo ele mesmo falava que o que ele esperava quando ele ia pregar a palavra de Deus, as boas novas, o que ele via? Era prisões, era pessoas que iam discriminar, dizer que era tudo mentira. Mas Paulo ele já sabia isso. Paulo ele não esperava dinheiro, Paulo ele não esperava um bom conforto onde ele ia ficar. Então, a gente não para ler a Bíblia, então a gente fica aprisionado nessas coisas. A gente não descobre o que é verdadeiramente o que está escrito. Mas, quando ele fala, o justo viverá da fé. Essa justiça é nos dada de fé em fé. Os cristãos só alcançam essa justiça através da fé em Jesus Cristo. Ela é essencial para o homem ser justo. A gente deve ser justo. A gente não deve estar falando mentiras, querendo passar por cima de outros irmãos. A gente deve ser justo. Tudo que a gente tem é dado por Deus. Lógico que é, mas Deus, eu entendo porque graças a Deus eu não tenho uma vida muito boa, né? Minha família não é de uma classe alta, mas graças a Deus nunca faltou nada assim, questão de alimentação, para eu viver. Nunca faltou roupa. Isso, o que é viver em fé, né? Também a gente não deve só esperar em Deus, a gente deve também ir atrás das coisas, né? Porque nem tudo cai do céu. Então Deus deu essa nossa sabedoria para a gente trabalhar e estudar para isso. A gente deve usar as coisas que tem no mundo, mas sim para Deus, não para o mundo. Então, pessoal, espero que tenha gostado aí da leitura. Infelizmente, domingo passado eu não pude enviar o vídeo porque meu computador quebrou, mas hoje consegui, graças a Deus. Espero que goste da palavra. Até o próximo domingo. Paz!